Olá, povo católico! Vamos aqui explorar mais um pouco um livro super recomendado por esse canal, que é o livro O Derradeiro Combate do Demônio, do padre Paul Kramer. Vamos falar aqui na aliança entre maçons e comunistas. O aparecimento do catolicismo liberal, como já notamos, o objetivo da maçonaria não era destruir a igreja, o que os maçons sabiam ser impossível. Claro que destruir a igreja católica é impossível porque Cristo garantiu: contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 16, versículo 18. Os maçons sabiam que sabiam que era impossível, mas antes neutralizar e instrumentalizar a igreja, isto é, transformar o elemento humano da igreja num instrumento de promoção dos objetivos maçônicos, induzindo os membros da igreja a abraçar as ideias liberais. Uma hierarquia liberalizada prestar-se-ia facilmente a colaborar no estabelecimento do ideal maçônico de uma nova ordem mundial, novus ordos seculorum, uma falsa fraternidade pan-religiosa na qual a Igreja Católica abandona o seu título de ser a única arca de salvação e cessa a sua oposição às forças do mundo. Ou seja, é a morte da igreja militante, exatamente essa como nós vemos hoje. Uma igreja que não proclama mais ela própria como única religião verdadeira, fundada por o verdadeiro Deus na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja agora se coloca em nível de igualdade com as falsas religiões. Obviamente que as falsas religiões vêm do pai da mentira, por isso são falsas, e o pai da mentira é o demônio. E a Igreja Católica não se fala mais nesse assunto, nem se proclama mais como a única religião verdadeira capaz de levar o homem a agradar a Deus e salvar sua alma. Ela também não condena mais as falsas religiões, ao contrário, se coloca como se ela fosse apenas mais uma religião no meio de todas. Essa é a tragédia dessa nova igreja, com essas autoridades da igreja proclamando uma fé falsificada, uma abominação dentro da própria igreja. A primeira fase desse processo manifestou-se no século XIX, a altura em que a sociedade estava cada vez mais permeada com os princípios liberais da Revolução Francesa. Este programa já causava grande detrimento à fé católica e ao Estado católico em meados daquele século. As supostamente mais amáveis e mais suaves noções de pluralismo e indiferentismo religioso, de uma democracia que acredita que toda autoridade vem do povo, de falsas noções de liberdade, de reuniões interreligiosas, da separação entre a Igreja e o Estado, e de outras novidades estavam a apertar as mentalidades da Europa do pós-iluminismo, infectando tanto estadistas como eclesiásticos. Os papas do século XIX e do início do século XX fizeram guerra aberta contra essas tendências perigosas, com uma presença de espírito assente na certeza sem compromissos da fé. Estes papas não se deixaram arrastar. Sabiam que os maus princípios, por mais horrorosos que possam parecer, não podem dar bom fruto, e que estavam perante maus princípios na sua forma pior, porque não estavam assentes só na heresia, mas na apostasia, ou seja, na perda da fé do próprio clero. O ataque mais devastador veio sob a forma do monumental Sílabus de Erros do bem-aventurado Papa Pio IX, por ele acrescentado à sua encíclica Quanta Cura, de 1864. Quando o fumo se dissipou, não restavam dúvidas a nenhum dos implicados na batalha sobre quem de cada lado. A linha de demarcação fora traçada claramente.
O número dos católicos liberais continuou a aumentar. A crise atingiu o cúmulo pelo final do século XIX, a altura em que o liberalismo de 1789, que circulava com o vento, se converteu, se tornando o chamado que hoje a gente chama de modernismo. O seu antepassado religioso é a Reforma Protestante. O seu progenitor filosófico é o Iluminismo. A sua linhagem política vem da Revolução Francesa. Antepassado religioso, Reforma Protestante, onde Lutero deu o grande grito de não reconhecer mais a Igreja de Cristo como tal. Esse é o antepassado religioso. O progenitor filosófico é o Iluminismo e a linhagem política vem da Revolução Francesa. As ideologias políticas que enganam sociedades inteiras como direita, esquerda, liberal, conservador, que todas são correntes de pensamento igualmente maçônicas e anticatólicas. E a linhagem política, quem faz o arregimento, quem transforma todos esses males em discursos políticos, começou com a Revolução Francesa. A que chamamos nós modernismo? O modernismo não é nem mais nem menos do que uma síntese ou combinação de todos os erros do catolicismo liberal num sistema filosófico e teológico completo, cujo efeito é enfraquecer insidiosamente a integridade de toda a fé católica, é a diluição da fé católica. São Pio X sufoca a rebelião modernista. O Papa São Pio X, que ascendeu ao sólio pontifício em 1903, reconheceu no modernismo uma praga altamente mortífera que deveria ser detida. São Pio X combateu o modernismo, isolando, definindo e condenando sistematicamente as suas muitas proposições errôneas. Em particular, São Pio X lançou uma encíclica monumental contra o modernismo, a encíclica Pascendi Dominici Gregis, Pascendi Dominici Gregis, e um sílabus dos erros modernistas, um documento chamado Lamentabile. Na sua encíclica Pascendi, este grande Papa escreveu o seguinte: continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de toda sorte de coisa alguma poupam de verdade católica. Quer dizer, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de toda sorte que coisa alguma poupam da verdade católica, ou seja, eles atacam a verdade católica sem deixar nada escapar. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. Na mesma encíclica chamava ao modernismo o destilado de todos os erros, declarando que a obrigação mais importante do Papa era assegurar a pureza e a integridade da doutrina católica e que, se nada fizesse, faltaria ao seu dever essencial. Mas São Pio X não se deteve aqui. Alguns anos depois da Pascendi, reconhecendo que os modernistas deviam ser esmagados antes que se erguessem e causassem uma devastação na Igreja, este Santo Papa apresentou a sua carta Sacrorum Antistitum, Sacrorum Antistitum, não sei se a palavra, a pronúncia é exatamente essa, que ordenava que todos os sacerdotes e professores fizessem o juramento antimodernista, ou seja, todo que entrasse no seminário e professores das escolas e universidades proferissem uma renúncia ao modernismo. Supervisou o afastamento dos modernistas de seminários e universidades e excomungou os obstinados e os impenitentes. São Pio X sabia que os modernistas atacavam a própria natureza da Igreja e que na sua audácia estavam já a tentar destruir o dogma e a tradição da Igreja. A gravidade do mal cresce de dia para dia.
e deve conter-se a todo custo. Já não nos defrontamos, como no princípio, com adversários em pele de cordeiro, mas com inimigos aberta e desavergonhosamente assumidos na nossa própria casa, a igreja, os quais, tendo feito um pacto com os maiores inimigos da igreja, isto é, os maçons, liberais, protestantes, judeus, muçulmanos, etc., estão decididos a arrasar a fé. Ou seja, perceba que o Papa denuncia os grandes inimigos da igreja: maçons, liberais, protestantes, judeus, muçulmanos. Hoje, esses últimos papas, desde o Concílio Vaticano II, simplesmente alteraram radicalmente esse ensinamento, através do ecumenismo, um ecumenismo criminoso, onde pega todos esses homens apresentados desde sempre, desde que identificado a existência, sempre mostrados como inimigo da igreja. Hoje todos eles passam esses últimos papas, desde o Concílio Vaticano II, passam a defender vergonhosamente que todas essas crenças desses ditos maçons, liberais, muçulmanos, judeus, suas crenças são tão verdadeiras, o Deus que eles dizem acreditar são tão verdadeiros e tão salvíficos quanto o único verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Ou seja, a igreja, depois do Concílio Vaticano, passou a pegar esses povos que sempre foram considerados como inimigos e passou a reverenciá-los, e até ao ponto de blasfemar, dizendo que as crenças deles também são legítimas, o nível que chegamos. São Pio X conseguiu efetivamente deter o avanço do modernismo na sua época. Diz-se, todavia, que quando o felicitaram por ter erradicado este erro grave, o Papa São Pio X respondeu imediatamente que, apesar de todos os seus esforços, não conseguiria matar a fera, mas apenas forçá-lo a esconder-se. E avisou ainda que, se os responsáveis da igreja não se mantivessem vigilantes, a fera voltaria no futuro mais virulento do que nunca. Como veremos, a predição de São Pio X se realizou, e com muita violência de fato. Talvez estivesse também preocupados com os escritos do iluminado notório, o excomungado Cônego Roca, que pregou a revolução e a reforma da igreja e que predisse em pormenores espantosamente precisos a subversão da igreja que seria ocasionada por um concílio. Ou seja, o Cônego Roca, que faleceu no ano de 1893, mostrou vamos dizer aí, com 50, 60 anos de antecedência, que haveria um concílio que iria levar à subversão da igreja. Olha só que coisa. Roca vaticinou que, através desse concílio, surgiria um acordo perfeito entre os ideais da civilização moderna e o ideal de Cristo e do seu Evangelho, e isto será a consagração da nova ordem social e o batismo solene da civilização moderna. Nossa, olha que coisa gravíssima! Um homem que falou isso há mais de 60 anos antes do Concílio Vaticano II. Disse que através de um concílio ia unir os ideais maçônicos de civilização moderna e o ideal de Cristo e do seu Evangelho. E isso será a consagração de uma nova ordem social e o batismo da civilização moderna. Por outras palavras, esse concílio abriria caminho ao triunfo do plano maçônico para a subversão da igreja. Roca também se referiu ao futuro do papado. Escreveu o seguinte: há um sacrifício iminente que representa um ato solene de expiação. O papado cairá, morrerá sob a faca santificada que os padres do último concílio fabricarão. Meu Deus do céu, precisa dizer mais alguma coisa? Ou seja, ele já está dizendo que
os eclesiásticos no futuro farão um concílio para desmantelar a própria igreja. E ele chama de que a igreja vai ser morta pela facada feita por esses eclesiásticos, por uma faca que eles mesmos fabricarão. Incrível e simplesmente nojento e abominável. A aliança entre maçonaria e comunismo. Note-se que ao combater por estes objetivos, os maçons eram camaradas de luta dos comunistas que conspiravam com eles para derrubar a igreja e o Estado. Como o Papa Leão XIII observou na Humanus Genus, de 1884, a sua encíclica monumental sobre a ameaça que representavam as sociedades maçônicas. Ele diz nesse documento: sim, esta mudança, esta subversão é planejada deliberadamente e apresentada por muitas associações de comunistas e socialistas, e a estas manobras a seita dos maçons não é hostil, mas pelo contrário, favorece muito os seus desígnios e partilha com elas as suas opiniões principais. Palavras de Leão XIII na encíclica Humanus Genus. Douglas Hyde, ex-comunista e célebre convertido, revelou há muito tempo que nos anos 30, olha só, nos anos de 1930, as chefias comunistas enviaram uma diretiva à escala mundial sobre a infiltração da Igreja Católica, ou seja, comunistas se infiltrar na Igreja. E aí a gente está vendo o porquê dessa decadência da igreja, né? O porquê de teologias da libertação. Olha aí quem está por trás de tudo isso. E no início da década de 1950, a senhora Bella Dodd também deu informações pormenorizadas sobre a subversão comunista da igreja, falando como a antiga funcionária de destaque do Partido Comunista Americano, a senhora Dodd, disse: nos anos de 1930, pusemos 1.100 homens no sacerdócio para destruir a igreja a partir de seu interior. A ideia era que estes homens se ordenassem e subissem até ocupar posições de influência e autoridade como monsenhores e bispos. Uma dúzia de anos antes do Concílio Vaticano II, ela declarou o seguinte: neste momento estão nos cargos mais altos da Igreja, onde estavam a trabalhar para conseguir mudanças que enfraquecessem a eficácia da Igreja na sua luta contra o comunismo. Acrescentou que estas mudanças seriam tão drásticas que não reconhecerão a Igreja Católica, ou seja, é uma destruição tão grande que a Igreja não vai mais ser reconhecida como tal. Exatamente como está hoje, né? Parece que só tem os templos erguidos. A Christian Order recorda o testemunho de um frade que assistiu a uma dessas conferências no início da década de 1950. Ele diz: ouvi aquela mulher durante 4 horas e ela pôs-me os cabelos em pé. Tudo o que ela disse cumpriu-se à letra. Pensar-se-ia que ela era a maior profetisa do mundo, mas não era profetisa. Estava apenas a expor passo a passo o plano de combate da subversão comunista da Igreja Católica. Ela explicou que de todas as religiões do mundo, a Igreja Católica era a única temida pelos comunistas porque era o seu único adversário eficaz. A ideia geral era destruir não a igreja como instituição, mas antes a fé do povo. E o que é que a gente vê hoje? O povo católico não tem mais fé. Olha aí as coisas, a explicação. Não existe mais catequese dentro da igreja. O católico não tem mais noção de absolutamente nada, nem de pecado, nem gravidade, nem pecado mortal, nada. Destruir a fé do povo e usar mesmo a instituição da igreja, se possível, para destruir a fé por meio da promoção de uma pseudo-religião, qualquer coisa parecida com o catolicismo, mas que não era a autêntica doutrina. Olha aí, é exatamente o que vivemos hoje. Tudo que a igreja sempre condenou, hoje está dentro da igreja sendo apresentado como correto. E os católicos, os poucos católicos que entendem o que está acontecendo,
são combatidos com todos os tipos de nome, como radicais, como red threads, como fanáticos e todas essas nomenclaturas que eles usam, já que eles não conseguem combater com argumentos depois que eles são desmascarados. Logo que a fé fosse destruída, explicou ela, introduzia na igreja um complexo de culpa, para classificar a igreja do passado como opressiva, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante, ao afirmar-se como única possuidora da verdade, exatamente o que vemos hoje, e responsável pelas divisões das comunidades religiosas através dos séculos. Isto seria necessário para que os responsáveis da igreja, envergonhados, adotassem uma abertura ao mundo e uma atitude mais flexível para com todas as religiões e filosofias. Os comunistas explorariam então esta abertura para enfraquecer insidiosamente a igreja. E chegamos agora no ano crítico do nosso caso, chegamos a 1958, 2 anos antes de 1960, o ano em que devia revelar-se o terceiro segredo de acordo com o desejo de Nossa Senhora, como declarou a irmã Lúcia. Durante o pontificado do Papa Pio XII, o Santo Ofício, sob competente direção do cardeal Ottaviani, manteve o catolicismo em terreno seguro, mantendo sob freio os cavalos selvagens do modernismo. Todavia, nem o cardeal Ottaviani pôde prever o que ia acontecer em 1958. Iria subir à cadeira pontifícia um novo gênero de papa, que, segundo os progressistas acreditavam, iria favorecer-lhe todas essas causas abomináveis. E este papa forçaria um relutante Ottaviani a destrancar e a abrir o curral, forçando-se a si próprio a aguentar a debandada. E nem se podia dizer que esta situação não tivesse sido prevista. Ao receber a notícia da morte do Papa Pio XII, o velho Dom Lambert Baldwin, amigo de Roncalli, futuro Papa João XXIII, confessou ao padre Boyer, desculpem mais uma vez se não é essa a pronúncia correta, se elegerem Roncalli, olha o que ele falou, se elegerem Roncalli, o próprio amigo de Roncalli falando, se elegerem Roncalli é a salvação, ele seria capaz de convocar um concílio e de consagrar o ecumenismo. Confissão de que o Papa João XXIII também seguia essa linha de destruição, assim como Paulo VI. E aconteceu tal como Dan Lambert vaticinou. Roncalli foi eleito, tomou o nome de João XXIII, convocou o concílio e consagrou o ecumenismo. A revolução de tiara e capa, prevista pela Alta Vendita, estava em marcha. Um dos primeiros atos da revolução foi pôr de lado o terceiro segredo de Fátima. Contrariando as expectativas do mundo inteiro, a 8 de fevereiro de 1960, pouco mais de um ano após a convocação do concílio, o Vaticano divulgava a seguinte notícia anônima através da agência noticiosa ANI. Cidade do Vaticano, 8 de fevereiro de 1960. Começa dizendo assim: acaba de ser declarado em círculos altamente fidedignos do Vaticano que é muito possível que nunca venha a ser aberta a carta em que a irmã Lúcia escreveu as palavras de Nossa Senhora, que Nossa Senhora confiou aos 3 pastorinhos como segredo na cova da Iria. É muito provável que o segredo de Fátima fique para sempre sob absoluto sigilo. Ou seja, contrariou um Papa que contrariou o pedido de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora pediu para revelar o segredo no mais tardar em 1960. Interessante, 2 anos depois, em 1962, acontece o Concílio Vaticano II, que coloca em prática todo o projeto de maçons e comunistas de destruição da igreja. A resposta tão clara, né? Primeiro, e ainda antes da abertura do concílio, houve mais uma traição à mensagem de Fátima, sinal de muitas coisas sem precedentes iriam acontecer. Na primavera de 1962, em Metz,
França, o cardeal Eugène Tisserand encontrou-se nada mais, nada menos com o metropolita Nikodin, da Igreja Ortodoxa Russa, um agente da KGB, tal como o eram os outros prelados ortodoxos. Nesse encontro, Tisserand e Nikodin negociaram o que viria a ser conhecido como o Pacto de Metz, ou mais popularmente Acordo Vaticano-Moscou. O acordo era substancialmente o seguinte: o Papa João XXIII, de acordo com seu ardente desejo, seria favorecido com a presença de 2 observadores ortodoxos russos no concílio. Olha só, de uma religião cismática vai participar do concílio Vaticano II como observadores. Em troca, a Igreja Católica concordava que o concílio Vaticano II não condenaria o comunismo soviético nem a Rússia soviética. Olha aí, o pacto com o demônio. Significava isso, em essência, que o concílio iria comprometer a liberdade moral da Igreja Católica ao fingir que aquela forma mais sistêmica do mal humano na história da humanidade, o comunismo, não existia, apesar de, na mesma altura em que o concílio iniciava os seus trabalhos, os soviéticos perseguirem, prenderem e assassinarem milhões de católicos. Milhões. Os próprios chefes da igreja tinham descido a ponte elevadiça para os comunistas entrarem e, entretanto, comunistas e maçons faziam tudo por tudo para destruírem a igreja a partir de seu interior. Recordem-se as predições de Bela Dodd. Encorajando a promoção de uma pseudo-religião, uma religião falsa, qualquer coisa que se parecesse com o catolicismo, mas que na verdade não o era, acusando a igreja do passado de ser opressiva, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante ao afirmar que era a única possuidora da verdade e responsável pelas divisões das religiosas através dos séculos. Envergonhando os dirigentes da igreja para que adotassem uma abertura ao mundo e uma atitude mais flexível para com todas as religiões e filosofias. E finalmente, como Dodd predisse, os comunistas explorariam então esta abertura para subverterem a igreja. Este esforço imenso de subversão implicaria, em primeiríssimo lugar, a implantação da teologia modernista em um concílio ecumênico, tal como o cônego Roca, que eu falei aqui anteriormente, e os outros iluminados na maçonaria já se tinham gabado de vir a suceder. Portanto, fica aí mais um depoimento do livro excepcional, muito bom, recomendo a todo católico. O Derradeiro Combate do Demônio, do padre Paul Kramer. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre a crise da igreja a você que me ouviu.